gente estava conversando sobre esse tipo de assunto, é uma preocupação nossa, né? Então, é uma preocupação minha, quanto coordenador de curso, do professor Donald também, coordenador, né? Do, do Celso, chefe da unidade, da L, da vice, né? Então, assim, do Estopa, que é professor e ajuda a orientar um monte de aluno. É sempre uma preocupação geral, é, a busca depois, né? A inserção no mercado de trabalho depois que encerra o período de estudo com a gente. Porque muitas vezes as pessoas escolhem a faculdade, o que vai cursar, baseado no curso, né? Ah, eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo. Sendo que, na verdade, a preocupação maior deveria ser com o que você vai atuar depois. Então, você fica aí 4, 5 anos estudando uma coisa e depois você vai trabalhar naquele setor e aí você vai ficar lá 20, 30 anos facilmente, né? E aí, antigamente, eu e a Hélida, a gente já tem conversado muito sobre elaborar algum curso, um workshop, um treinamento a respeito de emprego, né? Como se comportar, como fazer análise e tal. Inicialmente, a gente tinha pensado em uma atividade que a gente faz, porque essa área, assim, procurar emprego, participar de entrevista, como escrever currículo, como fazer uma auto-identificação pessoal do seu perfil de carreira, né? Isso aí é uma área que tem pessoal de RH que se desdobra em várias áreas. Então, existem várias atividades, elas são complementares e qualquer coisa que a gente fizer, uma apresentação de 1 hora, 1 hora e pouca, 2 horas, não cobre tudo. Então, inicialmente a gente tinha pensado em uma tarefa que tinha, né, que eu vejo, eu já paguei por esse tipo de serviço, existem empresas que fazem isso, que é de fazer uma identificação do seu perfil profissional, você se autoconhecer, identificar melhor como se enquadrar e se localizar no mercado de trabalho para poder buscar empregos que sejam mais direcionados para você e ter maior chance de obter, né, o sucesso, ou seja, você arrumar um emprego naquela área. Só que aí a gente foi percebendo que a gente nunca abriu espaço para esse tipo de coisa, então o melhor a se fazer seria iniciar com uma coisa básica, do tipo começar com uma entrevista de emprego básica, né? Então essa palestra de hoje a gente está cobrindo, né? Praticamente só a parte você já conhece a si mesmo, você já sabe qual é o seu potencial, qual é o tipo de atuação no mercado que você pretende estar ocupando, né? O seu espaço organizacional, né? Então, imagina aí a natureza comercial, industrial das profissões, né? As atividades como se fosse um ecossistema, né? E aí você tem uma determinada função a cumprir nesse grupo como um todo. Então, hoje, a gente parte dessa premissa, porque esse é um assunto mais simples, é um assunto mais crítico, porque às vezes a pessoa também se conhece bem, tem um currículo ótimo, conseguiu fazer uma elaboração bacana de currículo, se percebe perfeitamente no seu ambiente de trabalho, no seu espaço organizacional, só que na hora de fazer a entrevista, ele afunda o barco, né? Então, muita gente confunde, por exemplo, ter um bom currículo com arrumar um bom emprego, né? Então, às vezes a gente tem aquele amigo, parente, que a gente fala assim, poxa, fulano é tão competente, ele passa, logo, logo ele arruma uma vaga de emprego. Eu acho que todo mundo já teve algum amigo, um colega de turma, parente, né, irmão, primo, que passou por isso. Que aí tinha aquela sobrecarga, né, aquela tensão em cima, né, as pessoas ficam, o pai, a mãe, às vezes fica lá, poxa, fulano estuda muito, as notas dele são altíssimas, né, ele vai arrumar um emprego muito fácil, né. Só assim, fazendo um paralelo, eu me lembro de um período em que eu sou formado em engenharia mecânica pela UFO. E durante um tempo, a engenharia mecânica da UFO não tinha um prestígio que ela tem hoje, assim, nacional, né? Então, às vezes você ia concorrer a vagas de emprego em algum lugar e você não tinha aquela notoriedade. Ah, você é da UFO, né? Na verdade, naquela época a gente se apresentava, as pessoas falavam assim: você é de onde? A UFO. Onde que é isso? Aí Uberlândia é Goiás, é Paraná, né? Ninguém sabia direito. Então,
final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu me formei em 2001. Então, assim, a gente procurava estágio, fazer essas coisas, a gente não era tão conhecido, né? Então, às vezes você tinha lá uns alunos bons de nota e a gente ia concorrer naquela época, porque a minha turma, o pessoal da minha época, mais ou menos, alguns anos poucos depois, uns 3, um ano antes, foi uma turma que foi meio divisor de água. Foi quando a UF começou a realmente pegar estudantes que se formavam e colocar em boas posições, né? Então, assim, a partir mais ou menos do ano 99, 2000, vocês vão começar a ver engenheiros formados pela UF, mecânica, trabalhando em todos os setores, trabalhando em siderurgia, mineração, petróleo, óleo e gás, aeronáutica. Até então tinha. Então, você ia na Embraer, por exemplo, no final dos anos 90, e perguntar quantos engenheiros aqui da Embraer são da UFO, né? Ah, até 2 no máximo, estourando, né? Aquele mundo velho lá, sei lá, ter mais de 1.000 engenheiros, não ia ter mais do que 2. A partir do ano 2000, eles criaram um programa de PE, Programa Especial de Formação lá, que era você passava um processo de trainee, e aí você faria um trainee meio que mestrado. Mestrado, o título saía pelo ITA, você ficava um ano passando pelas áreas dentro da Embraer para poder aprender aeronáutica, porque você tinha uma formação mecânica geral, né? Outro eletricista geral. O que acontece é que o Brasil não tinha engenheiro aeronauta, né? Então era complicado contratar. Então havia muita demanda e pouca formação da área. Então o cara ficava um ano lá, meio que fazendo um mestrado e passando pelas áreas. Então, quando criaram esse programa, muita gente começou a ir para poder trabalhar na Embraer. A UF mandou um monte de gente. Petrobras, no final dos anos 90, comecei em 2000, se eu não me engano, 2001, 2002, abriu concurso, depois de mais de 10, 15 anos fechado, sem concurso. Vários colegas também prestaram. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quer dizer que naquela época não tinha muito você chegar e ter conhecimento. Então, a gente foi meio que uns descobridores, a gente começou a ser um daqueles que chegava no lugar, o cara fala assim, você formou aonde? Ah, ufa, não conheço não. Vamos ver se é bom. E aí ia fazer pergunta, passar por etapa de entrevista. Então eu passei muito, assim, eu fiz algumas, eu não sou extremamente experiente. Eu trabalhei em algumas empresas, mas eu rodei bastante dentro da mesma empresa, mas eu não rodei muito entre várias empresas. Então é muito comum, às vezes você tem engenheiro aí que ficou 2 anos na empresa, já muda, vai para 2 anos para outra, vai 2 anos na outra. Eu fiquei muitos anos em uma só, né? Mesmo tendo trabalhado em algumas outras, forma como consultoria, etc. Dentro da empresa, eu participei bastante de processo de seleção de candidatos, né? Então, às vezes vinha pessoal que a gente ia contratar, passava na minha mão para poder fazer as entrevistas, para poder a gente fazer seleção, né? Então, passar pelo pessoal da RH e depois vem para a área técnica. Na área técnica eu selecionava os candidatos, né? Então a gente recebe algumas orientações, né? O pessoal da RH, então trabalhar numa multinacional, o pessoal da RH te dá uma extensa orientação sobre o que você pode falar, o que você não pode, receios que você não pode criar, né, para poder passar uma impressão de que você está favorecendo algum candidato, ou passar alguma, é, como que eu falaria, uma expectativa maior para o candidato de que, você já está selecionado. Não, 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 já deu certo. Não, não existe isso, não pode fazer desse jeito, né? Tem outras etapas, você é só um do meio da cadeia. Então, assim, a gente vai falar um pouco hoje sobre essa etapa que, para mim, do meu ponto de vista, ela é porque, como eu disse, eu vim de uma instituição que hoje ela é conhecida, mas na época não era. Então, vocês hoje podem se posicionar na mesma condição que eu era, né? Então, vocês vão ter, eu acredito, vocês estão aí no começo do curso, mas dada a condição que eu conheço, já tenho 5 anos que eu estou na UFCAT, que eu conheço da instituição, do departamento e principalmente dos professores, a gente vai fazer muita questão que vocês saiam para o mercado preparado e a formação que vocês vão ter seja um pouco mais é, garantidora de que vocês tenham as condições de trabalhar com tranquilidade, né? Uma formação bacana. A gente tem alguns ex-alunos egressos que entraram no mercado de trabalho, não são muitos, a gente tem ainda
no nosso caso, a matemática industrial, a gente tem uma dificuldade ainda de visão do cenário. Então, igual eu falava que é uma instituição desconhecida, a gente ainda tem um adicional, que é um curso desconhecido. Então, são dois fatores, mas com o tempo a gente está conseguindo mudar isso. Então, é muito importante, novamente, ressaltar de novo, já no começo do curso, você já começa a pôr isso na cabeça, que é o espaço organizacional. Qual é o seu papel no meio do ecossistema? Então, a gente tem um grande grupo de atividades no mundo, né? Então, a gente produz de minério, produz material médico, produz avião, foguete, qualquer coisa, carro. E aí, dentro desses grupos, existem as subatividades, a trabalhar na área de produção, sistema logístico, distribuição, financeiro, você vai trabalhar na parte de TI. Então, você tem que se posicionar em qual desses grupos você vai começar a funilar. Então, você já vai se identificando, eu faço mecatrônica, eu quero trabalhar um pouco mais no setor produtivo, a parte de automação direta. Não, eu faço mecatrônica, eu quero trabalhar mais com a parte de software, porque eu vejo que os grandes componentes, fabricantes de componentes, aí já vem de fora. A gente não tem, às vezes, competitividade, poder eu ser um desenvolvedor dessas coisas. Ou senão você fala, eu quero ser um desenvolvedor disso, então eu quero me especializar, fazer uma pós-graduação forte, pesada nisso, e eu quero trabalhar num grupo lá na Alemanha, lá na Suécia. Então, eu quero ser o cara que vai desenvolver esse tipo de componente. O que importa é que desde o começo você não seja passivo, não entra no rio se você não souber para que lado que você quer chegar. Então, mais ou menos isso, você entra no curso, já foco para onde que você vai estar indo, né? Até para poder ir fazendo a disciplina, meio com mais gosto naquilo que você acha que você vai ter mais tendência, né? E aí, no meio desse caminho, se descobrindo, fazendo estágio, fazendo pesquisa, conversando mais com os professores da área, se desenvolvendo para poder ir identificando qual é esse seu espacinho, você vai ser qual peça do quebra-cabeça no meio do plano geral, né? E aí, para quando você for fazer a entrevista, que é o que a gente vai falar agora, você ter mais consciência e capacidade de se expressar, ter capacidade de se posicionar naquele lugar que é seu. Tipo, olha, eu nasci para isso e isso é meu. Se você tiver interesse e achar que minhas competências são suficientes, eu teria um grande prazer em estar trabalhando aqui com vocês. É basicamente isso que você tem que transmitir, só que tem algumas dicas, algumas coisas que são importantes, relevantes também durante esse processo que vocês não podem deixar a peteca cair, que é um processo de avaliação, sim. Então eu vou começar a compartilhar agora, e aí eu peço para vocês darem atenção para o tio aqui. Pessoal, tá todo mundo ainda vivo aí, depois dessa extensa fala aqui, que eu começo a falar e não paro? Viu? Então, aí, né? Pessoal, qualquer coisa, vocês me interrompem, tá? Qualquer coisa, vocês dão um pé aí no break aí, pá. Opa, Zé, não entendi não. Então, vou abrir aqui no PowerPoint e a gente vai começar a conversar no PowerPoint. E aí vai surgir dúvida e vocês vão falando. Zé, não entendi isso, tal. Porque o que a gente está conversando aqui, não sei se vocês perceberam, é uma coisa mais informal. É uma coisa subjetiva, cheia de nuances, cheia de exemplo. Cada hora tem um negócio. E aí vocês virarem e falar assim, Zé, não entendi direito. Explica de um jeito diferente, dá um exemplo, um caso. A gente tem. A gente para e vai ao ponto disso. Para que você já está no comecinho do curso, ou tem uns aqui que já é mais macaco velho, já vão pondo na cabeça como que é que funciona, porque é interiorização, né? Então, eu vou fazer um comparativo aqui com vocês, né? Vocês já ouviram falar de um... O Zé também é cultura. Vocês já ouviram falar do Livro dos Mortos egípcio, Livro dos Mortos tibetano? Alguém já ouviu falar, não? Qual que era a ideia do Livro dos Mortos lá, né? Os egípcios, aqui, tal. Eles achavam que quando morria, eles tinham que entrar num rio, fazer todo um percurso, tal, lá, para poder chegar lá do lado para ter a vida eterna, né? Então tinha um certo desafio, é como se fosse não era um processo passivo. Então, da morte, após a morte, você tinha que percorrer um determinado processo, etapas, respostas, comportamentos e atitudes para poder se dar bem. Praticamente seria isso. É mais ou menos o filme do Conan lá, o Pistopa é mais igual eu aqui, mais antigão, mais cult, vai lembrar, né? O,
o deus lá, como é que chamava o deus do Conan? Crow, como é? Um negócio assim. Ele vai te perguntar qual que é o segredo do aço, né? Segredo da vida. Então, existem várias mitologias que diz que após a morte você tem que ser questionado e tem que cumprir com esse papel. Então, o livro dos mortos era como se fosse um roteiro que o cara ia estudar, 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 estudar e iria interiorizar aquilo. E aí, o dia que ele morresse, aquilo estava tão interiorizado que ele iria fazer como um fluxo, como algo natural, algo imediato. É como se fosse uma arte marcial. Você vê um cara treinando kata, no karatê, você acha isso é pompeira, o cara tá vazio, não tem nem oponente ali, tá fazendo. Mas aquilo é para você interiorizar para que aquilo seja automático. Lembra do Daniel San lá, né? Esfrega, não sei o quê, né? Aí o cara foi socar ele, pá, né? Então, a história do interiorizar, fazer aquilo repetidamente, né? Então, o negócio da entrevista é algo que vocês têm que fazer isso repetidas vezes. Então, pega a apresentação, dá uma lida, pá, mas não vou nem fazer entrevista. Não, mas você tem que estar sempre em dia com isso. Área público, cara, de vez em quando você tem que pegar e tem que fazer também. Ele não sabe dia de amanhã, né? Ah, currículo, mantenha sempre currículo ativo, novo, atualizado, né? Então, vamos começar lá. Todo mundo está enxergando aí, né? Então, vamos passar para... Só um minutinho. Agora apareceu. Agora, viu? Bom, gente, é sempre um ciclo, tá? Tudo na vida, para variar, é ciclo. Então, você vai, qualifica, começa aqui de cima, né? A gente qualifica, estuda, né? Então, quando a gente é uma criança, começa a aprender a alfabetizar, depois vai aprendendo outras coisas, ciências, né? Para poder ter uma capacidade um pouco melhor de observação, a matemática mais sofisticada para a expressão do mundo e uma escrita mais adequada. Então, você vai aprender lá figuras de linguagem, vai aprender literatura e tal, para poder ter uma capacidade mais analítica, crítica, poder se qualificar e conseguir aprender coisas mais sofisticadas, né? Então, você acaba lá o seu ensino médio, vai fazer faculdade, você escolhe uma área de atuação que você vai atuar. Aí você resolve fazer engenharia. Aí na engenharia você vai ser demandado mais em físicas e em matemáticas. Então você vai estudar bastante física, matemática, programação, tal. Você está se qualificando, você está se estudando ali e tal, e se formando. Após essa etapa, você tem um processo de exposição, porque você vai se formar, vai qualificar e, como eu disse, o curso em si não é o fim, é só um caminho, né? Então, o final é você estar trabalhando. Então, trabalhar, a primeira etapa é um processo de exposição. Então, essa exposição é feita através de um currículo que você vai fazer, seja entregando para os lugares que você tem interesse, né? As empresas, hoje as empresas, elas têm um site lá que você entra, faz seu cadastro e cadastra seu perfil, né? Existem sites que são de empregos, vagas.com.br, a vida, né? Você vai, cadastra seu perfil, área de atuação, possível interesse, faixa salarial, que algumas são extensos, né? Não sei se algum de vocês já preencheu algum desses sites. Alguém já fez alguma coisa disso? Não? Não? Alguém já preencheu? Tipo um vagas.com? Lá? São várias e várias, várias informações, né? Que é um processo para fazer uma triagem. A partir do processo de exposição que você faz, seja um LinkedIn seu, seja um cadastro ativo, LinkedIn é um processo passivo, né? No caso, você se expõe, mas na sua, você não tem um alvo específico. Você coloca o que você é bom, né? Às vezes você pode criar... O que mais que você pode ter uma exposição mais passiva? Você pode ter por exemplo, um blog, né? Hoje é muito comum. Para o pessoal da área de TI, eu não sei se vocês procuram coisas, por exemplo... Então, dou aula de inteligência artificial. Inteligência artificial, a moda da vez é machine learning e deep learning, né? Então, existem vários blogs que são interessantes, tipo o Tower Science, tem alguns que são conhecidos, né? Então, você pode criar o seu GitHub, por exemplo, com o seu projetinho para que outras pessoas peguem os trabalhos. Então, estou desenvolvendo aqui uma biblioteca
em Python que pega e faz um processamento de visualização de imagem. Você pega aquilo, coloca ele público, põe o seu GitHub e põe ele disponível para todo mundo. Isso aí é uma das formas passivas, né, que você vai ter ali de receber um pouco de visualização, né, exposição de sua imagem. E aí você está correndo risco, né? Você está correndo risco de falar besteira, você está correndo risco de cometer erros, mas você tem algumas vantagens, né? Você passa a ter um processo mais ativo no sentido de você não tem medo de se expor, você tem algo a mostrar, né? É bem diferente de um candidato que não tem nada. Então, eu estou procurando uma vaga de TI, trabalhar na área de desenvolvimento, né? Então, vou trabalhar nos back-ends da vida, que é desenvolver o software em si, a parte mais matemática da coisa. É importante que você tenha alguns projetos de portfólio para poder fazer essa exibição, né? A maioria das pessoas hoje, elas são contratadas por alguma dessas plataformas aí. Tem os GitHub, alguns artigos que você publica, você coloca lá no LinkedIn, né? LinkedIn é extremamente fundamental para a parte profissional. Só que a exposição, ela é só uma etapa, né? Então, você tem lá uma etapa longa, que é você estudar, qualificar, depois você vai ter a sua exposição, que é o você se vende como isso, né? Eu sou uma pessoa que faz tal coisa. Então, aqui você estudou, depois você fez uma autoanálise, reflexão, para poder compreender qual que é o seu papel, qual que é o seu pedacinho no quebra-cabeça. Aqui você já se vende como aquela pecinha do quebra-cabeça. Isso, no máximo, gente, garante uma entrevista, tá? Ninguém olha um CV muito maluco, olha, o cara tem um Lattes muito foda, vou contratar ele. Não existe isso. Eu nunca conheci ninguém que vira e fala assim, fulano tem um currículo muito bom, ele já está contratado. Nunca ouvi falar. Currículo não garante nada. A única coisa que currículo garante é uma entrevista, tá? Então, a primeira quebra de paradigma, que eu não sei se vocês têm, mas muita gente tem, é de acreditar que eu tenho que investir bastante no meu currículo, né, para poder o meu currículo me garantir um emprego. E o emprego não vem por causa do currículo. Então, esse é o primeiro paradigma que vocês já podem jogar no buraco. O que garante o emprego chama-se entrevista. Uma boa entrevista, às vezes com um currículo ruim, faz você conseguir um bom emprego sem dificuldade, tá? Então, a gente vai estar falando justamente dessa etapa vermelhinha, e aí a gente tem efetivação, que ele vai te contratar, e aí você tem resultados, que aí você vai trabalhar e ao longo do tempo você vai desenvolvendo tarefas. Primeiro ano, você tem metas, tem resultados. É comparado. Tem metas, tem resultados. E você tem que fechar o ciclo estudando. Por quê? Porque você entra num lugar, você não conhece de tudo, você não sabe de tudo, você tem uma formação básica, né? Eu fui trabalhar na siderurgia eu não sabia de nada, então eu fiquei muito tempo lá dentro fazendo esse vínculo de reforço e estudar coisa que eu não sabia. Com isso, você começa a ter exposições de novo, porque primeiro você era um menino, sabia lá fazer um código básico, não sei o quê. Com a passada da rodada aqui, você aprendeu uns métodos matemáticos mais sofisticados. Então, você era um programador ali de front-end, fazia tela, botão, tal. Você já passa, além de dominar a linguagem, você aprendeu a dominar coisas matemáticas que conseguem fazer algo mais sofisticado. Então, você tem uma exposição, às vezes tem entrevista interna dentro da empresa para poder percorrer a novas vagas. Você sai da empresa e vai para uma paralelo para poder ir subindo na sua carreira, né? Ao mesmo tempo, você vai estudando competências que sejam de gerenciar, né? Eu sei gerenciar equipe, né? Eu sei gerenciar projeto, eu sei gerenciar custos, né? E aí você vai transformando essas novas qualificações, habilidades, competências que você tem em novas exposições no seu currículo. Você vai pegar seu currículo, vai começar a atualizar. Olha, eu tenho experiência nisso. E aí você vai começar a dar as puxadinhas no seu currículo naquilo que você tem interesse de uma próxima etapa. E aí continua fazendo novas entrevistas e esse ciclo ele vai sendo sempre autoalimentado, tá? Então, beleza. Então, quem sai melhor nas entrevistas, né? Então, alguns itens. Quem sai bem em entrevista, gente? Quem se prepara para a entrevista. Essa é a primeira coisa, tá? Tem que ter um storytelling, né? O que quer dizer esse storytelling aí que está muito famoso? Hoje em dia as pessoas falam muito de storytelling, é um negócio que a gente tem que aprender, tá? Eu tenho que fazer algo. Então, converta aquilo no Forrest Gump, cara. Vocês já viram o filme do Forrest Gump?
Quem não viu o filme do Forrest Gump, por favor, manifestem no chat. Quem não viu o Forrest Gump, vejam. Forrest Gump é aquele filme que eu tô vendo TV. Posso estar vendo um filme, lançamento que eu tô vendo lá na TV. De repente eu corro o canal para baixo, tem Forrest Gump, eu paro o outro que eu estava vendo, que era inédito para mim, e eu vou ver Forrest Gump. Forrest Gump, para mim, é um dos melhores filmes que eu já vi. Porque mostra uma pessoa, então vamos pensar assim, mentalmente limitada, né, extremamente limitada, esforçada pra caramba, mas que tem um sucesso do cacete, né? Então, se a gente pega aqui no ciclo, né, ele não tem um CV, né? O CV dele é duro. Mas no momento de agir, ele está sempre agindo do jeito correto e ele tem um bom resultado, né? Então, é uma pessoa esforçada e ele faz. Então, você vê que ao longo do tempo ele sempre só foi esforçado, ele só dedicou, né? E aí o storytelling do filme é muito importante, que é o desdobrar, tem sempre um começo, você pega a história, ele está sempre contando a história para alguém nas partes. Então ele senta num ponto, tem uma pessoa que senta lá, ele vai contar a época que ele deixou a Jenny, e aí ele foi correr pelo deserto, não sei o quê. Aí aquela pessoa pega um ônibus, senta um outro, aí ele pega e vai contar a história de quando, não sei. Então ele vai quebrando as etapas em histórias. É um contador de histórias, né? Então contar histórias é uma coisa muito importante, porque você consegue dar um início, um meio e fim para a sua história, para a sua vida, sua carreira, né? Então, eu comecei a trabalhar lá, eu fazia isso, as minhas atividades cobriam isso e isso. Eu tive lá um grande desafio, foi realizar tal coisa, esse projeto buscava isso, eu consegui esse resultado. E aí virou a página. Aí você cai numa outra história, né? Que é o processo que você tem que se conhecer na hora que vai fazer a entrevista. Porque senão, se você não se conhecer, você vai acabar dando muita margem para o cara que está te entrevistando e vai virar um bate e volta. E nem sempre essa história vai ficar conexa. Ele vai ficar com fragmentos da sua história. E às vezes ele não vai ter uma percepção de que você seja uma pessoa boa. Então, se você tomar o controle e for caminhando, contar a sua história com o início, meio, fim, sem enrolar no meio, você consegue se vender bem. Então, a primeira dica para quem vai sair bem na entrevista é se conhecer e fazer um roteiro, né? Então, compreender a empresa e o negócio. A gente usa muito mapa mental. Eu sempre fiz mapa mental quando eu ia participar. Então, eu punha lá, no finalzinho aqui, eu ponho os mapas mentais, para vocês terem uma noção, mas eu vinha fazendo um desdobramento. O que é a empresa, como que ela atua, qual que é o cargo, o que é que ele exige, né? Competências, habilidades. O que eu tenho? Então, tem lá uma árvore, né? Um troncozinho que eu puxava da empresa. Outro tronco, né? Aí meus cases, né? Então, eu tenho muitos projetos. Tocava lá 60 projetos por ano, fiquei mais de 10 anos na empresa. Então, se eu ficar contando história para eles de tudo quanto é projeto, eu ia ficar lá mês e ia render. Então, eu tenho que salientar. Então, quando eu ia fazer a entrevista, eu pegava. Essa história. Não, não, não. Teve uma outra mais bacana que combina com essa vaga que eu tenho interesse. Então, com isso, você vai fazendo um casamento para não chegar lá na hora, o cara virar para você e falar assim: me conta aí um grande resultado que você alcançou. Aí você vem no acaso. Isso não pode. Você já tem que estar com a história contada, tá? Pessoa extrovertida, de boa comunicação. Então não adianta chegar lá e ficar só calado, só receber, só receber. Você tem que estar lá. Não se distancie no foco central. Então não fuja do tema. Você está participando de uma entrevista. E eles estão te avaliando se você é disperso. Você chegou lá para tratar da vaga de emprego, você está perguntando coisa da. Nossa, aqui tem corredor, hein? Não é grande essa sala aqui. Cara, isso não interessa. Esteja com a prática de inglês, espanhol, o idioma demandado que tem lá na vaga, em dia. Então, treina bastante. Por exemplo, na minha época, que a gente estava fazendo candidato para estágio, sempre tinha aqui na Souza Cruz, que era supra-sumo de quem fazia engenharia mecânica na época, era no meio do caminho eles mudavam para inglês. Então, era comum você estar lá fazendo entrevista, o cara mudava a entrevista para inglês e aí continuava. Então, fique esperto, vai preparado, né? Treina, esteja sempre treinando o idioma que você põe no seu currículo, que você fala que domina, para poder não chegar e passar aperto, tá? Porque senão isso, baseado às vezes numa coisa dessa aqui, desfragmenta o resto para trás e aí você acaba perdendo a vaga, tá? Então, seja coerente. Você põe lá, tem inglês fluente, então chega lá e faz inglês fluente, né? Não vai mentir. Sabe conduzir
o fluxo, sem se perder, delongar muito em um ponto específico, ou distrair o entrevistador do foco, né? Então, qual que é o ponto? É que ele é humano também. Então, às vezes, você vira lá e tá conversando e tal, é da UFO. Aí o cara não tava nem pensando em UFO, sabe? Nem nada. Ele, você é da UFO. É. Aí ele para e fala assim, meu primo estudou na UFO. Aí, o que você vira e fala? É de que ano? E aí o trem perdeu. Entendeu? Então não deixa essa perda, não ajuda a dar errado. Então tenta ajudar a dar certo, certo? Então se ele vira e fala assim, você estudou na UF, foi, eu gosto de ir lá, e pronto, resume. Não dê margem para poder sair do tempo, porque ele também é humano e nem sempre ele foi habilitado a fazer entrevista, tá? O storytelling que eu falei para vocês, ele tem que ter um início, meio e fim, né? A sua história, comecei a trabalhar lá em tal ano, a gente desenvolvia tais atividades, meu cargo era esse, chegou um momento em que eles queriam me transferir para tal unidade, e eu não tive interesse. Pronto, a sua história foi contada, né? Ou se não, a empresa passou por um redimensionamento, não tinha um espaço para que eu pudesse continuar desenvolvendo a atividade, então eu fui desligado da empresa. Pronto, não faz mal falar que foi despedido. Mas fala de uma forma suave, não vira e fala, esses caras foda, me mandaram embora, eu sou muito bom. Cara, às vezes não tem esse lugar mais para você lá. Às vezes a empresa venceu alguns obstáculos, hoje ela está mais tranquila, né? Às vezes ela não precisa mais de você. É normal, é natural da instituição isso, né? Tem que lidar bem com isso. Como lida com o intelecto emocional, né? Cuidado em não despertar emoção negativa. Então, era muito complicado. Eu fiz muita entrevista numa época difícil da minha vida que minha esposa estava doente. Então, eu cheguei a fazer algumas entrevistas, porque eu saí de Belo Horizonte, vim para Uberlândia, e eu vim para Uberlândia em março de 2014, logo em seguida ela ficou doente, e em dezembro foi quando eu passei um concurso para a UFCAT. Então, nesse tempo, eu estava trabalhando, mas fazendo muitas entrevistas, e era complicado, porque acabava que, de certa forma, eu tinha que entrar num assunto familiar, e em termos de tempo, de horário e tal, e isso meio que te expõe ao entrevistador, porque isso pode despertar emoções no cara também, e aí perde um pouco o rumo, sabe? Então, tente não transmitir esse tipo de dificuldades que você tenha, certo? Não tente vincular o irmão que tenha dado, a gente não sabe. E isso pode se converter em sentimentos que às vezes o cara até tenta te ajudar, mas não é um sentimento bacana, não deveria ter. Porque isso depois fica frágil para você, tá? Então, o seu storytelling tem que ser uma história muito impessoal, focada muito nas atividades, e não muito do seu lado do que você pensa, do que você gosta, tá? Atenção no verbo e no pronome, né? Então, assim, na hora que você for contar, sempre conta no passado as coisas que você fez, e no futuro, participar de equipe mesmo. Tipo, aqui, nessa nova atividade que a gente vai desenvolver, iremos aumentar a performance, não sei do que, nossa, né? Não seja um egoísta, né? Na hora que você for transferir, fazer essa transferência para ele ter um sentimento de que você está junto, né? Resposta concisa, né? Se for interessante, é uma necessidade de ficar explicando muito detalhe, muito ponto, muito ponto, muito ponto. Não tem necessidade, né? Então, por exemplo, eu contando a minha história, eu comecei lá a trabalhar em 2004, e aí a gente tinha atividades tanto na mineração quanto na siderurgia. Aí na siderurgia eu trabalhava sempre com condução de melhorias de projeto, era performances operacionais, ou seja, serviços, né? Assim como melhoria de produtos, né? Então a gente pegava um produto e analisar a qualidade dele, identificar fatores que impactavam numa má qualidade. Se ele tiver alguma dúvida no meio do caminho, ele vai te interromper, ele vai falar assim, mas qual era o produto que tinha lá? Mas quanto tempo você ficava na mina, quanto que era na cirurgia, sabe? Então, assim, não se preocupa, é um bate-bola e ele vai fazer perguntas. Então, não precisa você ficar no muito nível de detalhe, porque os detalhes são muito grandes, extensos, né? E aí você tem que passar uma informação que seja mais concisa, para ele poder se direcionar,
para ele poder ter uma ideia até do que ele pode perguntar que seja com a vaga que está concorrendo, né? Então, ao relatar seu perfil, não leia lista de supermercado, né? Mas vá pontualmente, detalhe sucinto que importa. Quando for desnecessário, outros, né? Então, se eu estou capturando, cita dois ali e pá, sabe? Aí tinha um monte, tem outros lá, diversas áreas, todas as áreas. Ah, mas todas as áreas, aí ele vai te dar um retorno. Mas todas as áreas mesmo? É, todas as áreas, de RH a logística, né? E no processo também, sim, processo, um produto tal, da máquina, no projeto de desenvolvimento da máquina, inovação da máquina, né? Então, assim, dê oportunidade para que seja um diálogo, uma conversa, né? Vocês já viram, assim, relação, eu falo que relação de emprego é igual relação amorosa, né? Na hora que você está, por exemplo, lidando com seu parceiro, né, companheiro, namorado aí, né? É muito comum, às vezes, no início do namoro, um conversa mais do que a cobra, né? E o outro não, né? Aquela necessidade de passar um nível de detalhe e tal. Dê oportunidade para o outro de fazer pergunta. Isso é movimento, isso é trabalho conjunto, né? Isso é convivência. Então, isso também vale. Uma entrevista de emprego, gente, ela vai durar aí, em média, aí, uma meia hora, no máximo. Ó. Existe entrevista de emprego que dura até mais de uma hora? Sim, mas não é o nosso caso, não. São outro tipo de emprego. Ah, tem empresa de menos de meia hora? Vai ter também, né? Então, assim, às vezes o cara tiver com muita pressa, não tiver muita opção, ele não vai perder muito tempo de ser, né? Você só tem dois candidatos ali e tá precisando logo de um cara para trabalhar, então ele vai pôr e ver, experimentar, né? Então, assim, tudo isso que eu tô falando com vocês vai acontecer dentro de meia hora, então é um negócio super urgente. Existem algumas etapas que eu vou listar com vocês aqui para a gente dar um percurso, sim, listando alguns pontos para a gente ir tendo pontos de atenção, né? Quando eu falo que vocês têm que ter um storytelling, é criar um memorial. O memorial é relatar as experiências que você possui na área da vaga. Ah, então estou procurando um negócio de programação para trabalhar na parte de desenvolvimento de uma empresa de TI. Beleza, o que eu tenho de experiência nessa área? Fiz um projeto legal uma vez, a disciplina lá do Zé, tal, montei um modelinho assim, fiz uma outra do professor Marcos Napoleão, eu fiz pesquisa lá com o professor Estopa, depois eu fiz estágio lá assim, na sua cabeça lá, para pôr o papelzinho e anotar, aquilo que vocês fizeram, né? Resultado, olha, eu fiz um projeto que propunha fazer isso, e o resultado que ele obteve era disso. Ah, é um trabalho lá do Zé, trabalho, projeto final de inteligência artificial. Então, construí um modelo que a gente visava resolver esse problema, né? A gente obteve um modelo com uma acurácia lá de 95%, que ele fazia isso e isso. Pronto, né? Então, isso aconteceu nessa época e o local durante o meu período de iniciação científica, sei lá. Então, a gente consegue contar histórias muito complexas em pouco tempo, dando chance para a pessoa perguntar: ah, mas você usou rede neural? Foi. Ah, qual o modelo, topologia lá? Era convolucional, Hopfield, Coronen, qual, né? Ah, foi essa. E aí você vai desdobrar, porque isso vai ter a ver com o que ele está querendo saber para a vaga de emprego. Então você vai soltar as pontas e ele vai começar a catar. Isso para um bom entrevistador. Para o cara que não sabe fazer muita entrevista, vale também esse tipo de abordagem, porque aí, de certa forma, você faz um resumo muito geral e ele pega uma pintura sua muito boa. Um cara que não sabe fazer entrevista, ele não vai saber conduzir direito e vai deixar tudo por sua conta. Tudo. Ele vai falar assim, pinta um quadro. E ele só vai pegar aquele quadro no final. Então, se você, às vezes, dá muito detalhe, você vai começar a pintar um quadro. Vamos supor, eu quero que você pinta uma paisagem olhando pela janela. E a gente, por hábito, a gente acaba entrando num ponto e explicando ele muito. Então, é como se estivesse dando um zoom naquela imagem, naquela região, e o resto fica meio que periférico. Aí ele vai associar aquela imagem sua àquele item específico, o que não é bacana. Você não vendeu o seu todo, você vendeu uma coisa específica. Então, sempre falando mais amplo, mais geral, vai favorecer tanto um cara que não sabe te entrevistar, quanto um cara que vai saber te entrevistar e vai sobrar tempo para ele poder perguntar ao cliente, certo? Então, se não tiver experiência profissional, tenta vincular estágio, pessoal, familiar. Olha, a vaga de emprego é do setor financeiro. Você tem alguma experiência no setor financeiro? Olha, eu nunca trabalhei na área financeira, não, mas meu pai tinha uma padaria, eu que ficava no caixa.
Eu também consegui fazer umas economias ao longo do meu período que era bolsista lá na universidade, e eu fazia aportes mensais de R$ 100, né, no mercado de ações. Então, eu tenho um procedimento, a minha carteira, tal, e eu tenho tantos por cento ao ano. Pronto. Cara, eu prefiro uma pessoa dessa do que alguém que passou por 3, 4 estágios, trabalhou um ano. É uma pessoa que tem iniciativa, ela teve oportunidade. Então, esse tipo de coisa é importante. Quem não tem experiência, ela tem que mostrar perfil, competência humana, entende? Se você não tem experiência profissional, você tem que mostrar uma habilidade humana sua que supre aquilo. Tipo, eu não sei fazer isso, mas eu tenho uma predisposição, uma capacidade de aprender que isso não vai ser um problema, tá? Isso é o que tem que ficar muito claro durante o processo de entrevista. Então é importante se preparar, pois no momento, né, desse questionamento não tem que enrolar e a resposta não pode ser vaga, tem que ser uma angústia e resumida que responde bem aquilo que você está sendo questionado, né? É comum sair da entrevista porque a sensação de ter esquecido algo, né? Eu tinha que ter estudado aquele projeto que eu fiz aquela vez, cara. Se eu falasse desse projeto, ele ia me contratar. Nossa, esse projeto foi o melhor que eu fiz na vida e eu esqueci de falar dele. Então, o story, gente, quando vocês vão fazer o seu mapa lá, o memorial, antes da entrevista, vai puxar lá seu mapa mental. O que é a empresa, o que ela faz, o que é o cargo, depois você vai puxar o troncozinho. O que eu sou. Aí você vai colocar lá suas experiências pessoais, formação, né, de estudo, né, e onde você trabalhou, suas experiências. Aí você tem que casar esses dois direitinho para chegar lá e dar o exemplo e não sair sem ter falado aquilo que era importante. Deve passar segurança e autoconfiança, então, em momento nenhum, você tem que estar fragilizado, num momento de retaguarda, de proteção, bloqueio, você tem que estar tranquilo, você está se vendendo, é um papel mais ativo, tá? Se informa aí previamente, né, sobre detalhes da vaga, salário e benefício. O que quer dizer isso? Estou candidatando para uma vaga de TI lá na empresa X. Para você ter noção salarial, você pode negociar. Mas para você não perder tanto tempo na entrevista com esses detalhes, tá? Nem sempre a pessoa tem esses detalhes. Aí fica uma coisa que fica, né? Por exemplo, eu na empresa, eu era a área técnica, eu não sabia quanto que ia pagar para o cara. Porque isso era negociado lá no RH, de acordo com a escala dele, o perfil que ele se enquadrava no final. Né? Ah, ele está entrando como júnior, sênior, né? E quantos anos eles estão considerando isso, de experiência, o nível do inglês dele. Chega lá no final, o RH tem um jeito de quantificar isso. Nem sempre o cara que está te entrevistando sabe, tá? Às vezes sabe, às vezes é ele que te pagar, mas às vezes não é, né? Então, se informa, o que a vaga faz, o que precisa, né? Quais são as tarefas lá no dia a dia, conversar com alguém, se for na entrevista, você se vender mais, porque senão você vai perder mais tempo falando sobre a vaga do que sobre você. E aí você sai e o cara tem pouco de você para poder tomar a decisão. Então, o primeiro passo, zero, lei zero para fazer uma entrevista, é ter um memorial, é saber contar essa história, tá? Então, vocês pegam uma folhinha de papel, anota tudo que você fez, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, cria a sua história. Antes de ir para a entrevista, cria a sua história. Depois, utilize o método STAR, né? Situação, tarefa, ação, resultado. Os americanos usam muito isso, tá? Facilita desenvolver a sua história e experiência sem perder o foco, esquecer algo que foi importante, né? Então, se for o caso, levar um slide impresso durante a entrevista. O que esse cara faz muito? Eles pegam lá os projetos, no primeiro ano eu fiz isso e isso, segundo ano eu fiz isso e isso. E aí você tem que colocar a listagem, né? Então você punha lá uns prints, umas fotos do processo e punha isso aqui, né? Em situação. O que é a situação desafiadora? Isso aqui era aumentar a velocidade de um laminador de cilindro, não sei o que tal. A tarefa. Nesse caso, os objetivos, né? As pessoas usam mais não sei o que, em tantos meses, né? O que era o meu papel ali? Qual que era meu, o que eu podia ter feito? Eu poderia ter trocado toda a parte lógica, né? A gente poderia utilizar os mesmos dispositivos que tinha e fazer uma melhoria na parte computacional disso, né? Então você vai apresentar o que era possível diante da sua possibilidade ali naquele momento. Qual que era o seu papel,
naquele problema, né? E aí você apresenta o resultado. O que que a gente conseguiu obter? Não, a gente dobrou a velocidade de produção, né? Isso era esperado, né? Não, a gente tinha que aumentar 70%, a gente dobrou, não sei o quê. O que que aprendeu com isso? Olha, eu aprendi bastante nesse momento. Então, vocês vão colocar um slide para cada um desses problemas que você enfrentou e vai entregar para o entrevistador. Ele vai pegar, você vai falar, essa é a minha experiência, esse sou eu. Aí eu aprendi nesse momento que a gente poderia utilizar melhor os recursos que a gente tem. Eu aprendi que a gente poderia fazer uma subdivisão melhor das tarefas, de forma que o pessoal da mecânica estava atuando na parte hidráulica, enquanto a elétrica já tinha um planejamento ao mesmo tempo no comportamento do equipamento. E aí você vai só o que você aprendeu daquela experiência, né? E o que você tem usado a partir de então daquilo, né? Falar, eu aprendi a usar esse gráfico nesse momento, eu aprendi a fazer esse tipo de análise, foi muito importante esse projeto na minha carreira, eu aprendi uma nova linguagem de programação, né? Eu aprendi a trabalhar com esse tipo de banco de dados. Então, a partir daí eu passei a usar só esse banco de dados. Então, é um momento de essa evolução sua. Então, junto com aquele primeiro ponto, que é criar o seu histórico, é criar um histórico focado no seu aprendizado e no seu crescimento. Para o cara ver nitidamente que você é uma pessoa propositiva, você cresce ao longo do tempo, desafiando problemas e entregando resultados. Que é isso que uma empresa quer, né? O 3 esteja tranquilo para todo tipo de pergunta. Vai aparecer perguntas das mais absurdas, vocês pensar. Pode ser que não tenha pergunta nenhuma doida, mas às vezes tem, tá? Então a gente não sabe se é o pessoal da RH que está fazendo, se é uma empresa de headhunting está fazendo, ou se é o próprio gerente da área. Então, trocando em miúdos, a gente não sabe se é uma pessoa que não tem menor noção do que você vai fazer. Então, às vezes, está fazendo lá, vou trabalhar na área de desenvolvimento em Java. Quem vai te entrevistar é uma menina formada em psicologia, noção do que é Java. E aí, ela vai te fazer umas perguntas que às vezes é boba. Às vezes ela está só ali para te analisar outros aspectos, que são aspectos, e você está doido para falar de Java, mas não é o momento. Então você tem que saber medir isso e entender qual que é a oportunidade que você tem naquele instante. Opa, vou mostrar tranquilidade, demonstrar segurança, que eu sei, sou um profissional competente, que eu sei trabalhar em grupo, que eu sei me comunicar quando for o momento correto, né? Eu tenho atitude. Então, se você percebe que esse é o momento disso, então haja dessa forma, demonstre, se expresse mais dessa forma. Não, agora é com o gerente de área. O gerente de área não está analisando muito mais, às vezes, alguma nuance comportamental, porque ele não tem capacidade de tudo também. Mas ele está verificando se o Java lá, se já trabalhou. Você trabalha com Eclipse? Qual que é o framework que você usa? Você trabalha junto com JavaScript, você desenvolve também Hibernate, não sei o quê, e aí é técnico, aí é outra forma com que você tem que comportar mais, tá? Então tenha tranquilidade, porque às vezes perguntas não são desconhecimento mesmo. Então sempre demonstre a mesma tranquilidade, utilize a razão com suas competências pessoais, né? Questão técnica complexa pode ser avaliando sua forma de lidar com pressão, então às vezes o cara que é da área técnica vai começar a perguntar coisas para ver, até quando esse cara manja, né? Você falou aqui que tem Excel avançado. O que é Excel avançado? Você trabalha com isso? Você mexe lá com análise de dados? Sim. Você consegue trabalhar com Visual Basic para programar direto na planilha? E aí, o que você já fez de macro para Excel? E aí ele vai começar a te apertar, para ver até a forma como você lida quando você não souber responder. Até para você ter um instante que você dá uma tranquilizada, ele fala assim, eu acho que cada situação vai demandar um tipo de abordagem diferenciada. Então, seria interessante eu observar, claro que não enrolar para resolver, mas ter mais ações para poder tomar a decisão, né? E escolher a melhor abordagem. Então, assim, ele vai ver o quanto que às vezes você está sendo pressionado e como que você estoura, né? Então, é muito comum, às vezes, você vai contratar um engenheiro, analista júnior, e ele não tem muita habilidade humana, né, de suportar essa. Mas e aí, o que você faz? Aí você clica o quê? E aí você faz. Aí o cara, aí chuta o balde e perdeu a entrevista, foi embora.
Apesar de tantos treinamentos e normas e boas práticas, né? Então, apesar da gente de RH estar tá sempre treinando pessoal, gerente e tal, a gente ainda comete racismo, sexismo e fala tóxica, né? Então é muito comum, vocês viram ontem, não, o Cruzeiro, cara, perdeu, sabe? Então é muito comum o cara fazer algum tipo de comentário que não seja adequado, principalmente que gente da área técnica. Então, se você for entrevistado pelo gerente da área técnica, já fica esperto que ele vai cometer algumas coisas. Fala, ixi, esses caras, já viu, né? Peão, você vai trabalhar com peão, você já sabe, né? Então, gente, qual que é a dica? A dica é não siga o pato, tá? Então tem aqui ditado, né? Quem segue o galinha que segue pato morre afogado, né? É justamente isso. Então, se ele tiver esse tipo de comportamento, deixa que ele tenha, você não, tá? Não vai na onda. Não vai na onda, já não sabe se é teste e também não é coerente. Não é ético você se comportar dessa forma, tá? Às vezes pode ser filmado, entrevista, e outras pessoas vão analisar. Não é adequado, tá? Se ele cometer algum ato que seja bem extremo, bem agressivo, você sinta que realmente tenha esse tipo de comportamento, atitude ali de racismo, de uma fala tóxica, né? O que vocês têm que fazer é fazer uma interrupção, né? Uma ponderação, virar e falar assim, vamos mudar de assunto? Vamos, né? Uma coisa bem objetiva, né? Que você não seja rude com ele, mas que você interrompe, que você tenha uma atitude que seja assertiva, né? Olha, isso não é conveniente a gente estar tratando agora. Eu acho que esse assunto não é pertinente para a nossa entrevista. Quem interrompe, basta, certo? Você, às vezes, está sendo testado até quanto a essa capacidade. Eu acho que não tanto, mas a gente tem observado em empresas políticas cada vez mais chatas, rigorosas, né, quanto a esse tipo de atitude. Então, às vezes, vai contratar um gerente, tem esse tipo de abordagem sim, tá? Então, vamos ficando mais esperto e sabendo se posicionar bem, para não pisar na bola. O 4, né, conheça a empresa que vai conduzir a empresa, né, que vai conduzir a entrevista, né. Então, se a empresa é do Headhunter ou se é a própria empresa que vai fazer, né, tanto faz. Você tem que ir lá, ter uma noção da empresa, conhecer já onde que é, que jeito que você vai no dia, né? Você precisa de documento, né? Então, se for na empresa contratante, o gestor da área, é mais importante compreender o negócio. Então, eu estou indo lá na John Deere fazer entrevista. Então, lá é muito importante eu chegar lá já tendo noção do que é a máquina que eles produzem, qual que é o tipo de segmento que eles atuam. Chegar lá e perguntar assim, que tipo de máquina que vocês fazem? Isso não é legal, cara. Não é legal essa iniciativa, não mostra capacidade de ir atrás, né? E você se passa por bobo, tá? Então já observa que tipo de produto que faz, qual que é a linha de produtos que eles se destacam, né? A maior produtora de pulverizador acho que na América Latina, no mundo. Então observa o que são os pontos-chave, né? Como que ela é ponto de destaque, né? Esteja bem posicionado para não ser tudo novidade, né? Entrevista não é visita, tá? Então você está sendo avaliado. Muitos candidatos são excluídos aí nessa etapa porque não conhecem o negócio da empresa. Só de você não ter procurado isso na internet já mostra falta de motivação, né? Iniciativa. Isso pega muito mal, tá? Então, tem empresas que tradicionalmente gerente no meio da entrevista, né, muda o idioma para inglês. Porque, lembrando de novo, fique esperto. Pessoal de RH nem tanto, mas gerente de área técnica, sim, tá? Faça perguntas assertivas, tá? Como é um bate-bola, você vai apresentar coisas, vai falar algumas coisas, mas você também tem dúvidas sobre a empresa, sobre o cargo, o que você vai desenvolver. Não é bacana chegar lá, apresentar a sua história e ficar esperando as perguntas, não. Porque é uma via de mão dupla. Você tem interesse na empresa, né? Claro, salário. Então você vai receber um salário da empresa e ele vai receber de você algum serviço, alguma atividade, né? Então é via de mão dupla. Ela tem interesse em você e você tem interesse nela. Então, você também tem que questionar a empresa, qual que é o cargo, como que você vai fazer, os horários de trabalho, vai ter que estar disponível 100% para viagem, né? Esse tipo de coisa. Então, o mundo atual exige pessoa crítica e assertiva. Então, nenhuma empresa quer um cara passivo. Então, assertividade não é demonstrar conhecimento, não é ficar puxando saco. Aqui é maior não sei o quê, né? Não, aqui faz não sei o quê, né? É bem que... sabia que essa máquina produz 2 milhões de não sei o quê? Não é isso. Ali não é para isso, tá? Você tem que demonstrar competência de proatividade, ir atrás, né? De, de, de saber bem qual que é o seu papel, não ficar igual papagaio.
Então, faça perguntas pertinentes. Alguém que pergunta demais é cansativo, então, se ficar perguntando, né, você cansa. E quem não pergunta é desinteresse. Então, pondera isso, tá? Dos relacionamentos, não seja aquele que conversa tudo e não seja aquele que fica mudo o tempo inteiro. Conversa um pouco, puxa, leva, se for algo que te traz interesse. Ah, a gente vai ter oportunidade de viajar também para essa matriz? Legal. Com que frequência em geral isso ocorre? É uma vez por ano? Né? Então, faça pergunta assim. É interesse seu, tá? Então tem um diálogo ali nesse momento, né? Sem nível de debate profundo, não vai muito fundo. Às vezes os caras começam, eles são empolgados, a área técnica, eles começam a falar do equipamento, alguma coisa, e aí começa. Não vai, não entra nessa cilada, Bino, tá? Porque senão você perdeu o seu tempo. E aí ele vai sair e ele esqueceu de te perguntar as coisas que eram importantes. E aí ele vai pôr não, 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 e aí você não sabe. Na verdade, você sabe, né? Você não teve foi tempo para falar. Então, são questões superficiais e gerais. Não perca foco, você é quem está sendo entrevistado. Então, se não tiver dúvidas, pense em questões da cultura. Então, é muito comum chegar na empresa, está muito claro o que você vai fazer, como que é, se vai conversar com seus conhecidos, seu amigo. Então, você não tem muita dúvida, mas então seja, para não ficar naquele negócio de não perguntar nada, pergunte sobre a questão da empresa, qual que é a política da empresa, sobre crescimento, né? Se ela valoriza o profissional e tem o crescimento da carreira, os gestores eles vieram da base, né? Se há uma política de internacionalização, de transferência de profissionais, coisa que seja da cultura ou o crescimento profissional da sua carreira, né? Então foca nesses dois pontos aí, que mostrem interesse, mostra que você é uma pessoa preocupada consigo, né? E que você está mais assertivo ali nas suas dúvidas, não é tão. Não vai no negócio do. Nossa, aqui tem quantas lâmpadas nesse cômodo, hein? Não vai nessa, não. 6. Não tem a forte linguagem corporal. Então, durante todo o processo, você está sendo avaliado, né? Tem muita gente que usa aquele livrinho do Pierre Weil lá, do Corpo Fala, até hoje, tá? Apesar de ser bem falho aquele livro, ainda tem muita gente que mexe com RH, que leu aquilo nos anos 80 e acha que é válido até hoje. Então fique de olho. Durante a entrevista inteira, você está sendo avaliado, então tenha empatia, né? Aqui busque empatia. O que é buscar empatia? Traz a pessoa para o seu lado, ela está junto com você. Então não é desafio, não é quem sabe mais, não é quem ele está me desafiando, ele vai me perguntar coisa que eu não sei. Não, é empatia, está junto. A gente vai ser colega, tá? Então voz, sempre o volume médio, não fala muito, nem fala muito alto para ser grosso, né? Grosseiro. Use corretamente português, então evita gíria. Você não está na sua casa, você não está conversando com seus amigos, você está passando processo de avaliação, então converse formalmente, né? Sorriso, pode. Risada de cair no chão, não, pelo amor de Deus, não dá risada lá, né? Então o corpo sempre reto, postura ereta, né? Então é muito comum você estar lá com uma folhinha de papel para poder, até você não ficar parado lá assim durante todo o processo, ficar quietinho assim, com esticado, né? Igual uma girafinha, né? Então, pra você não ficar assim, leva uma folha de papel, você ir anotando. Às vezes que a folha que você vai rabiscar, não serve para nada, você vai jogar fora. Mas distraidor de atenção, para o cara não ficar muito só na cara, né? Então, ficar meia hora, uma hora olhando na cara, apaixona, né? Então, você vai pegando, rabisca uma coisa, mas não fica rabiscando demais, pelo amor de Deus. Aí sai com um desenho, né? O cara sai com um desenho depois da entrevista. Não faz isso, tá? Não cruza braço, não fica corpo caído, né? Mão no cabelo o tempo inteiro, evita isso. Mantenha sempre contato visual, pelo menos no início, no final das suas respostas, quando você vai conversar, né? Procura gesticular um pouco, mas não demais, porque senão você vai ficar aquele cara italiano balançando os braços lá o tempo todo, né? Então, muita atenção nisso, tá? Nunca minta, regra prática, não minta, de jeito nenhum, não minta, tá? Não tem muito o que falar, não. Não fale que domina um conhecimento que você não tenha, né? Porque não minta, de forma alguma. Ao invés disso, né, sempre se demonstre aberto. Se você não souber, você não fala, não, não sei, mas eu tenho muito interesse em aprender isso, tal. A vaga é para Java, mas você não sabe Hibernate, né? Nossa, eu conheço muito Java, já fiz esse projeto, tal, tal, tal. Eu aprendi durante as férias aquele negócio ali, mas eu tenho muito interesse que a Hibernate seja o meu próximo, né? Mas não fala que sabe, tá?
Porque às vezes tem prova, né? Tem uma prova em seguida, o cara pega uma questão ali, põe na sua frente, vira e fala assim: a gente está com um problema aqui, e seja uma coisa trivial, só que você não conhece, vai ser extremamente vergonhoso, uma coisa muito básica você não saber dar nem palpite. Então, não minta, tá? Tem muita gente que fala assim: ah, não, fala que sabe, depois você pega, você vai estudar. Isso a gente às vezes faz, cara, se você for consultor. Então você vai ter um tempo de sair com o problema na mão para poder caçar uma solução. Mas passando por processo de entrevista, não, porque o cara pode sacar uma folha e pôr na sua frente e falar assim: eu tô com uma dúvida sobre isso aqui, e aí você cai de cara no chão, porque você já está no processo da avaliação, entendeu? Você não tem tempinho para levar para casa. Então toma muito cuidado, não me. Cuidado com roupa, né? Então seja clássico, tradicional, né? Compatível com o cargo que você está procurando, né? Então não adianta você ir de terno para uma vaga de mecânico, né? Então a vaga de mecânico vai normal, calça, camisa, né? Em geral, calça camisa para o homem, mulher um vestido do joelho para baixo, a saia, né? Normal, né? Nunca vá de salto alto a mulher em nenhum lugar industrial, porque muitas vezes você não entra na planta, né? E salto alto às vezes distrai, às vezes faz barulho, o sapato faz mais barulho, então evita também que traz distração. Conheça a empresa e a área de atuação, né? Então é bom vocês conhecerem o ramo, né? Então, você vai no YouTube, vai na internet. É muito ruim se fazer entrevista com um cara, chegar lá, o cara não tem nem noção do que é a empresa. Você tem que ficar explicando para ele o que a empresa faz, né? Porque às vezes entra nisso, na hora que vai descrever a vaga, o cara fala: ah, você sabe o que é a nossa vaga? Aí você vai falar: ah, eu sei que é para tal cargo. Aí ele vai começar a te explicitar o que é que o cara faz. Aí fala: então, é porque a gente tem as colheitadeiras aqui. Você já viu uma colheitadeira? Aí pronto, entende? Então, aprenda um pouco sobre o negócio da empresa, o que é a vaga de emprego, para não ter muito tempo do cara te explicando como é que funciona a colheitadeira, para você ter mais tempo para você valorizar o que você tem de bom, tá? Mantenha perfil em rede social atualizado, porque querendo ou não, o pessoal tem olhado muito rede social antes de vir para fazer entrevista, para ver se é uma pessoa equilibrada, que tem controle emocional, se é aquele cara maluco que sai xingando todo mundo em rede social, né? Então, se você tem outros hobbies, se você é uma pessoa que só fala de trabalho, se você é uma pessoa que só fala de festa, né? Todo dia tem um post seu lá na festa não sei onde, festa não sei aonde, festa não sei aonde. Ah, Zé, o cara pode usar isso para me julgar? Pode. Ele não vai falar que é isso, mas ele vai usar isso e já vai sair da primeira rodada. Então tenta ter um equilíbrio nas suas redes sociais, uma pessoa mais tranquila, passa uma pessoa mais profissional, tá? Porque às vezes eles olham sim. Então, um a mais que pode ser destacado são atividades sociais e ambientais. Tirar as fotos lá plantando umas mudas de árvore, né? Fim de semana. Ah, Zé, isso é fake, é não sei o quê. Cara, na boa, sendo honesto com os meus alunos, que eu quero que estejam bem, né? Todo mundo é fake, tá? Eu tô aqui conversando com vocês, eu tô sendo fake às vezes, tá? Às vezes eu tenho atitudes que são fakes, mas é porque o momento demanda, né? Então, às vezes, é importante sim. Às vezes começa como fake, você pega gosto, às vezes começa a visitar o asilo para tirar foto para pôr no Facebook lá, e aí você, porra, cara, é muito legal ir lá. Outro lá tocar umas músicas com o pessoal lá de vez em quando. E aí vira hábito, né? Então, assim, as empresas hoje valorizam muito isso, porque as empresas hoje têm muita atividade social, né? Responsabilidade social, e elas precisam, às vezes, que os próprios empregados ajudem, auxiliem nisso. Porque a empresa em si, ela não existe. Ela existe porque existe funcionário, né? Então, isso é um negócio bem valorizado, né? É tema polêmico, então não entra nessas tretas de política, não entra. Deixa isso para os professores politizados que só fala de lavagem ideológica da cabeça de vocês que vão procurar emprego. Não, não entra nessas tretas não, cara. Não fala de política, não entra em problema de expor pessoa demais, ficar tirando foto, sabe, de Beltrano, de namorado, namorada, postando demais no horário de trabalho, o pessoal olha aqui, ó, 2 horas da tarde, ó, 4 horas da tarde, hein? Pega mal, sabe? Pega mal. Então, fica de olho que você está sendo avaliado também fora da entrevista. Competência humana, né?
diferente do sábio, mais difícil de lidar. Então, antigamente, as pessoas contratavam aquele cara que não te garante um bom emprego. Por quê? Porque antigamente a gente contratava quem sabia. Hoje a gente não contrata quem sabe. Hoje a gente contrata quem tem capacidade de aprender. Uma empresa, ela perdeu muito a produção porque tinha lá um cara que era bom, mas era difícil de lidar. Toda vez que ia mudar alguma coisa, precisava de pedir para ele. E ele era difícil de dar. E aí quase nunca conseguia mudar e a empresa perdia, apesar de ter o melhor técnico. Ela não conseguia alcançar resultado. Em contrapartida, contrata um cara que às vezes ele não sabe, não tem aquele conhecimento técnico todo, mas ele tem uma extrema capacidade de aprender. Ao longo das décadas, aí, desde anos 70, as empresas têm compreendido que esse segundo perfil, de uma pessoa que é fácil de lidar, tem interesse em aprender, motivada a trabalhar, ela consegue trazer melhores resultados, porque a gente tem percebido que qualquer setor ele está em constante mudança. E o aprendizado é um fator-chave. Então, você contrata, às vezes, o cara que nunca viu o avião, mas que vai aprender e vai ser melhor que aquele outro extremamente competente. Então, na sua fala, durante o seu processo, tente transparecer isso, que você não sabe de tudo, mas que você é uma pessoa extremamente motivada a aprender, tá? Então, substitua sua falta de experiência por competência humana. Ou seja, olha, gente, eu nunca trabalhei com avião. Fui eu trabalhar com siderurgia, né? Eu trabalhei muitos anos em siderurgia. Cheguei e falei, não sei, nunca vi, nunca trabalhei com siderurgia. Mas eu já aprendi isso, e eu tenho uma capacidade grande de aprender e interesse enorme de trabalhar com vocês. Pronto. O cara olhou e falou assim, beleza, né? Então, isso é o que a gente tem que fazer, essa substituição sempre. Você nunca vai saber tudo, mas vocês têm que estar sempre disponíveis para aprender, tá? Isso é um fator chave. Pontualidade e distração, né? Então, sempre chegar ali em torno de uns 15 minutos antes da entrevista, tá? Então, seja realista na hora que você for agendar. Não marca, eu tenho aula depois, eu tenho sair do dentista, não sei. Não. Seja realista, põe horários mesmo, você gastar, qual a forma que você vai chegar, liga lá, pergunta na empresa, às vezes você vai fazer na própria empresa, a empresa ela pede um cadastramento prévio, você tem que chegar com o documento, tem que te cadastrar, para você pegar o crachá, para você poder conseguir entrar nas dependências da empresa. Então, se informa a respeito disso, para poder não ficar correndo, pega mal, né? Às vezes você queima a oportunidade para uma besteirinha, né? Ter conversado antes, nossa, isso é importante. Leva sempre um currículo impresso, carteira de trabalho guardado, tá? Leva uma pastinha, né? Tem alguns documentos que é interessante, às vezes aquele portfólio, se tiver alguma experiência, né? Eu fiz uma iniciação científica, um projeto de C, né? Eu fiz um estágio em tal área, põe ali uma folhinha junto com o seu currículo, né? Chegou, você se apresenta, você entrega para ele, né? Distrações, nem coloca seu celular, já pisou lá dentro, já põe ele no modo avião ou desliga, né? Ninguém vai te perturbar ali, você tá por conta, esquece o mundo, tá? Evita excesso de intimidade, se encontrar um amigo, é muito comum, você chega lá, fazendo entrevista lá de um dia, aí você tá passando no corredor, você encontra um primo seu. Não pare, fica com intimidade, cara. Pega mal, você não sabe se esse cara é bem com o outro que vai te entrevistar, se não é bem com o outro, você não sabe de nada. Então, seja neutro, seja impessoal, chega, cumprimenta, dá um tapinho e fala assim, mais tarde, na hora que sair daqui, a gente conversa. E pronto. Não fica rendendo, era aquela época que a gente fez isso, hein? Não corra esse risco. Cordialidade, né? Seja cordial com todo mundo, desde a hora que você pisar na portaria. Seja educado, tá? Impessoal e educado. Presta atenção onde que você pode estacionar, às vezes você estaciona no lugar errado, que é só funcionar, tal. Então, olha isso, olha onde você pode caminhar. Em fábrica, em geral, tem as passarelas onde você pode caminhar em cima, lugar que não. Checar os documentos necessários quando você for fazer a entrevista, né? Ó, a entrevista vai ser aqui na planta, não sei o que. Beleza, qual que é o número da portaria aí, não sei o que, tal. Aí você liga na portaria. Eu vou fazer uma entrevista aí tal dia, tal. Qual que é a roupa que eu devo apresentar? Tem algum sapato específico? Principalmente mulheres, né? Tem uns sapatos às vezes que não é permitido, sapato mais aberto e tal. Então, se informar a respeito de documento, roupa, etc. Ser gentil aí com todo mundo, mas não ser servil, tá? Tem muita gente que vai fazer entrevista, isso eu já ri demais, cara. Aí o cara chama elevador, o cara abre porta, ele virou o assistente, tá? Ele foi fazer entrevista e já virou o camareiro do lugar. Então, não seja isso, porque senão fica forçado a pessoa
Não debruça sobre a mesa, não fica em cima lá do cara, nem fica olhando demais relógio. Tipo, nossa, já passou, hein? Nossa, você falou que era meia hora, já tá 5 minutos. Não fica fazendo isso. Não interrompe o entrevistador de jeito nenhum, muito rude. Deixa ele falar. E se o cara começar a conversar muito, aí você fecha a boquinha assim, ó, olhando pro meu vídeo aqui agora. Começa a fazer isso. O cara vai se tocar que tá conversando muito e ele vai interromper, tá? Mas, gentil, não faz cara feia. Os lugares sempre nível impessoal, gente. Não fala das instituições, né? Não passa mensagem negativa do prato, cuspir no prato comeu, né? Por que você foi demitido em tal lugar, né? Então, você vai lá. A empresa X me permitiu crescer profissionalmente, diversos desafios, recebi um salário e benefícios por ano, me ajudaram na minha base financeira, mas é necessário caminhar. Pronto, você falou que você deu ruim, né? Ó, a empresa está passando por reformulação, não houve alinhamento de perspectivas com a empresa e o seu momento atual, né? Então, são coisas assim. Você não vai falar mal jamais. Não, lá não presta, lá, né? Porque entrou um chefe lá que você precisa de ver. Terrível. Nunca, nunca fala um negócio desse, tá? De jeito nenhum. Autoconhecimento, né? O que isso é ruim, tá? Isso é muito importante. Às vezes perguntam isso. Qual que são os seus pontos fortes, pontos fracos, né? Isso era pergunta muito comum nos anos 80, né? Hoje até que não vai muito por esse lado, não. É importante conhecer para poder você saber até se limitar. Olha, a função exige muito tal coisa, isso eu não tenho muito conhecimento. É o Hibernate lá do Java? Isso infelizmente, eu tenho que aprender mais. Né? Sobretudo, não seja fake, seja autêntico. Não deixe sua autoestima cair, tenha um alto respeito, confiança. Afirme aquilo que você seja bom, de fato, e também as fragilidades que você for tendo, principalmente competência humana. Né? Eu tenho um pouco mais de dificuldade de viajar, tal, coisas assim. Dinâmica de grupo, às vezes você vai ter, né? Então, às vezes a parte de entrevista ela não é individual, ela é coletiva, né? É muito comum para vagas mais iniciais da carreira. Então você não pode ser nenhum dos extremos. Você não pode nem ser o cara calado demais, nem um cara que fala muito, nem um cara que é sério, nem um cara que é extremamente engraçado. Você não pode passar na frente de ninguém e você tem que estar na média. Seja o cara da média, não se destaque por fatores negativos, nem por um extremo, nem pelo outro. Esteja na média, mas seja assertivo. Saiba o momento em que você tem que ter direito de falar. Saiba que você tem que ter direito a dar a sua opção de resposta. Então, às vezes, tem uma dinâmica que tem que resolver um problema. Saiba que você tem que ter o direito de expor a sua solução. Só que você tem que respeitar a dos outros também, tá? Então, assim, saber se posicionar e saber que você é uma peça. Não que você é o todo, não pode ser. Se você começar a achar que é o todo, você está errado, você vai perder. Naquele momentinho ali você vai ser o todo, mas logo eles vão te cortar. Ou se não, se você for um nada, eles te anulam e nem te veem, depois vão ficar olhando os outros e falar, quem que é esse cara aqui? A gente esqueceu até de avaliar ele. Beleza? Mapas mentais, como que funciona, né? Mapa mental você põe aqui no meio o que você quer resolver e aí você vai desdobrando em ramos, começa aqui mais ou menos a 1 hora do reloginho, vai fechando até as 12 horas. Então, como conseguir entrevista de emprego, né? Entenda o que é a vaga, você é a pessoa indicada, escreva inspiradamente. Então, um mapa mental ele tem esse fluxozinho que você vai escrever. E cada ramo desse você pode ir desdobrando. O que eu falei para vocês é que às vezes a gente vai fazer uma entrevista e na hora de fazer aquele storytelling, a gente pega aqui, puxa um raminho e coloca assim, a empresa. Eu puxo outro ramo aqui e coloco assim, eu. Aí na empresa, eu venho aqui e puxo um outro raminho dela, desdobrando, em qual que é o que ela faz, o negócio. E outro raminho aqui embaixo, que é o cargo, a área. Aí eu pego aqui o cargo e vou colocando, listando as competências que são necessárias, qualificações técnicas que pedem. Eu vou ali na empresa e coloco lá qual que é o faturamento, quais são os principais produtos, quais são as cidades que ela tem. Então eu vou desdobrando isso em árvores. Eu pego eu aqui e vou fazer meu desdobramento. Minhas características são pessoais, minhas características que são meu conhecimento técnico, né? Capacidades pessoais, eu vou desdobrar. Eu sei trabalhar bem em grupo, eu sei me comunicar bem, eu escrevo bem, eu sei inglês, eu sei não sei o quê. Aqui embaixo, competências técnicas. Eu trabalho com programação isso, programação aquilo. Então você vai começar a fazer essa árvore e ir desdobrando
De forma, igual a gente tem aqui, ó, vai fazendo esse desdobramento, que a gente consegue depois ter uma visão mais clara do quem sou eu, com quem é esse emprego e o casamento entre elas. Porque muitas vezes você tem que se questionar também se aquele é um bom emprego para você e por quê. Às vezes o pessoal de RH faz esse questionamento durante a entrevista. Você tem que saber responder isso de uma forma sucinta. Se você não fizer isso aqui, você vai ficar meio vago, perdido, vai patinar. E aí depois que você sai, você vai ficar com aquela pergunta na cabeça e vai responder certo, lá de fora, não durante a entrevista. Bom, gente, eu dei uma acelerada aqui, mas é praticamente isso que a gente tinha para poder conversar. São vários pontos, né? Eu posso mandar isso aqui, é baseado em alguns sites, né? Mas é basicamente isso.